Aí vem o Corinthians! Vai, Corinthians! Vamos, hino do Corinthians! Olha só, William, vamos falar do Corinthians. Sem presidente, com o presidente, eu serei presidente, vamos então. Bom, primeiramente, né, queria, em solidariedade ao restante da bancada, né, o pessoal que foi desclassificado, falar que eu tô bem triste por essas coisas, né? Tá certo. Triste, né, que todos os representantes, as coisas aqui, né, não sei o quê. Pensa num cara que gastou no Hakuei, mas vamos lá, o Dais tá feliz. Não, ele gastou, mas ele não gastou daquele que suja por medo de Cris. Ele não é louco? Eu já tô ouvindo aqui que ela já tá xingando ali pro cara. E esse negócio é que o pior cheiro é pólvora, é isso que eu fico... Mas tá bom. Mas falando aí do... Aí, Will, o que é que Corinthians... tu queria? Tati tirando onda. Vai lá, ó, você vai ter o mesmo rumo do nosso ex-presidente. Vai lá, pode ir. Ou talvez Do o Andrés? mesmo rumo do cara do carro de som, né? Maravilhoso. Porra. Não me provoca, senão Agora eu eu vou ter o não mesmo... entendi aquilo ali, Se tá? me provocar, vou ter o mesmo rumo da Elise Matsunaga. Opa! Jesus Cristo. Olha o tamanho do olho que caiu. Calma aí, galera. Cara, Caramba. que será que a Tati tava cheirando naquele nebulizador lá? Vai, Will! Ah, é soro fisiológico, é horrível isso aqui. Igual a Ivete Sangalo aquela vez. No... Deixa quieto, vamos falar do Corinthians. Vai, Will! O Corinthians, na quarta-feira, jogou o jogo de volta da Copa do Brasil, as oitavas e final, né? Já havia ganho o primeiro jogo por 1-0, daí no segundo jogo o Corinthians começou bem, né, contrariando o que o pessoal estava falando que seria feito, que seria de se retrancar. Então, os primeiros minutos ali, o Corinthians estava jogando bem, estava marcando pressão lá em cima, não estava deixando a zaga do Palmeiras respirar. E num lance aos 10, 12 minutos do primeiro tempo, num escanteio para o Palmeiras, nem lembro, o Aníbal Moreno, né? Ele foi assintosamente, deu uma cabeçada no José Martínez, né? Achando que estava jogando em 1996, 98, né? Que ninguém via, né? Com 300 câmeras lá, o cara dá uma cabeçada. E o pior foi o Gustavo Gomes lá tentando defender, falando que havia empurrado ele se desequilibrou. Mas né? não existe, não. Aquela defesa de Gustavo Gomes é ridícula demais. E aí, nessa expulsão, aos 10 minutos, o Corinthians com a mais, parecia que ele estava com um jogador a menos, né? Que o Palmeiras começou a tomar conta da situação ali, deu uns 10 minutos de pressão em cima apesar de não ter dado nenhum, assim, chute ao gol, mas o Corinthians já não estava conseguindo mais ter a posse de bola ali, até o primeiro gol do Corinthians, do Matheus Bidu, num lance de escanteio, onde foi cobrado o escanteio, o zagueiro ia tirar a bola e acabou sobrando para o Matheus Bidu, ele bateu pro gol ali, quase a queima-roupa ali do Everton, que também foi fazer um papelão, né, que ele tá segurando o jogador e ajoelhou lá, falando que tinha sido empurrado, né? Lance patético ali, né? E Golaço depois de Bidu, tá, Will? foi um golaço. Domínio e o chute lá, né? E aí, depois disso, o Corinthians mostrou que estava a fim de jogo. O Palmeiras, eu acho que ainda estava meio, assim, abalado com as coisas que a torcida fizeram um dia antes, né? O protesto lá, que eles foram muito agressivos lá, levando várias cestas com leite ninho, Nutella, as coisas lá para os jogadores, né? Nossa, eu queria muito um potresto desse na porta de casa, de verdade. Peraí, gente, me conta, esse aí eu não vi, não. Inclusive, o Will poderia fazer esse protesto e mandar para nossas casas um kit desse. Mesmo. Né? Pô, pra mim dá pra entrar tranquilamente. Não, eu não sou de protestar. Sou da paz, de né? vaca.
Agora, o Will fala aí porque eles não viu o protesto. Então, esse protesto, 3 integrantes da organizado do Palmeiras foi até eu não sei lá no Parque Antártico, não sei onde foi, levando cestas com vários produtos de primeira. Leite ninho mesmo, não era genérico, Nutella, Nestlé patrocina a gente. várias coisas ali de primeira e com a foto de cada jogador, técnico, falando, falta alguma coisa para vocês? Eu acho que tem até a foto aqui na... Que isso, galera? Então, gente, Creme de meu sonho avelã. foi eu começar. Creme de avelã, Thaís. Ó, de um tamanho, eles compraram nos Estados Unidos, não tem tamanho desse aí em outro lugar. Creme de avelã. Inclusive, não tinha pra Aníbal Moreno, tá? Não tinha pra ele. Por quê? Tá gordo? Não, porque é que ele realmente ele não precisava. Entendi. Como diria minha avó, tá viçoso ele? Aqui, ó. Levaram várias cestas desse tipo aqui, ó. Ah lá. Né? Caralho! Ela, E a Cheetos. Olha, cheio água Gente, aí, olha, tá O bonito. dia que eu tiver aí no mal do meu serviço, meu chefe protestar me dando a cesta dessa, eu enlouqueço. Ei, tem um tangue ali. O que é aquele tangue ali? É de limão, com a vodka, hein? Aquilo é uva. Azeitona, tá doida? Que parece azeitona. Tangue de azeitona? Não, parece uma Ali é azeitona, Ting. não parece tangue. Não é tangue, é Parece ting que azeitona. tá marcado. Uma Oficial falando aí, ó, uva ao invés de patrocina azeitona, o 51. outro é no tangue no ting. É isso aí, galera. E aí o Corinthians acabou... Percebe que as pessoas têm notícia pela metade, que o Will passou 90% da notícia, tá toda errada. Não foi nem organizado. Não, Já mas a toma gente essa. tá a parte da zoeira. O compromisso com a verdade é você, filha. Isso aí depois Isso é um depende fato. aí. Foram 3 torcedores, não foi organizada, sim, eles fizeram esse protesto. Você falou E torcedor depois, mesmo. depois toda essa cesta foi doada para o Hospital do Câncer, que o Palmeiras tem parceria, inclusive eles estavam os mascotes ontem lá. Mas eles se organizaram tá. pra fazer. Então, Eu achei legal o Tati querendo que o corintiano dê uma informação legal do Palmeiras. Eu não dou notícia... é. Eu não quero que não o dou corintiano notícia dê certa nem informação pro Corinthians, cega, nem porque pro eu super Palmeiras. entendo o Gente, Aníbal. Às vezes dá vontade da cabeçada de corintiano mesmo. Mas que isso? a questão não é o corintiano dar notícia errada, isso a gente tá acostumado. A questão é os outros acreditarem, mano. Vocês estão muito... Eu tô aqui Tati, pra trazer o caos. Você depois Eu não- corrige aí. Eu não sei o que é, mas eu depois você passa o receita pra eu usar também, porque deve ser da hora, né? Mas, bom, falando aqui mais, o Corinthians Volta. acabou marcando o segundo gol no segundo tempo. E aí vem a parte ruim no jogo, né? Antes mesmo do gol do Matheus Bidu, o Memphis teve uma lesão, né? Ele num lance sozinho ali, que ele foi dar um pique, acabou sentindo a coxa e já parou ali. E foi diagnosticado uma lesão de grau 2 na coxa. Deve ficar aí por volta de 3 a 4 semanas fora, né? E aí depois também, aos 2 minutos do segundo tempo, o Carrillo, num lance com o Gihai, que acabou caindo em cima da perna dele, ele acabou tendo uma lesão também no tendão, e vai ter que passar por cirurgia, deve voltar nas melhor hipótese no final de novembro, começo de dezembro. Nossa. Eu vi umas notícias durante a semana passada que o Corinthians ia avaliar se o Memphis continuava ou não depois dos jogos contra o Palmeiras, então vai ficar. Então, não foi falado nada ainda, né? O que foi falado, o presidente em exercício falou que tem Qual o deles? em vigência, né? E que vai ser seguido o contrato, né? Não, E, tem que explicar. Qual Você presidente? aqui, o nosso presidente Não. de exercício do Corinthians, você que tá... Não, eu vou ser o futuro. Antes, porque teve o Gustin, teve um policial, aí tem o que tá agora. o Muita que colocou o policial na cadeira para ir no banheiro. Entendi. É o Gui, E aí, Carlão, quanto tempo? E- O Botafogo acabando me pegou um pouco. Saudade do Alibi. Pode levar para você, tá lá. Leva o espírito dele pra você, né? Foi Fazia 10 pra uma tempo que eu nem melhor. lembrava, mano. E aí, ontem teve a votação do impeachment lá dos associados
impeachment ou não, né, do Augusto Melo, e foi feita a votação, e, se eu não me engano, foram 300... Cadê aqui? Sei lá, foi um monte a 167 contrários ao impeachment, né? Então ele foi empichado. Um monte contra um pouquinho. Eu vi ontem uma matéria falando que 2.000 torcedores só votaram. Quantos sócios vocês têm? Então, essa parte não sei, até por estar fora aqui, não tenho muito acesso a essas coisas. Mas a galera não vai. É porque tem aquela questão. Não são só os sócios, ele tem que estar apto à votação, né? Não pode estar inadimplente, tem que ter não sei quantos meses ou anos, não sei, direito, né? Contribuindo. Direito a voto. Justamente para não ter aquele negócio de vai ter a votação, coloca 300 caras lá, 500 caras para poder fazer a votação. Eu achei que para um clube do tamanho do Corinthians, 2.000 pessoas votando é pouco, por mais que... Não, mas com certeza tem mais, mas só que os caras não vão, os caras não... Vocês já viram como é que é uma votação no Corinthians, velho? Ferve o Guatambu. O negócio lá é louco, mano. Não, mas é isso aí, como a maioria dos times aí. Tem muito torcedor que nem... Tem muito torcedor, aliás, sócios lá do São Paulo que são corintianos, palmeirenses. Tem todos. Né? Então, tem muito sócio que é só para aproveitar os benefícios. Os caras fizeram um levantamento que dentro do Palmeiras mais de 60% dos sócios não são palmeirenses. Saiu de dentro do Palmeiras isso aí. Não sou eu falando. Eita ferro. Então, essa questão aí eu também nem me apego a essas coisas aí, porque uma que eu não sou jornalista, não tem como buscar as fontes, né? Trazendo aqui Malemar, ele já toma um esporro da outra palmeirense. Imagina se fosse falar coisa séria. E agora... Tirou do mundo, galera. O Corinthians aqui também teve a contratação do Vitinho, né? Ele acabou dando uma de Marcelo Teixeira, falando antes do anúncio oficial, né? Mano, essa nas foi redes sociais colocou dele. logo lá no Instagram dele, @Corinthians, meu irmão. E o Corinthians correndo aí para tentar fazer alguma contratação, porque está em risco de entrar num transfer ban pelo Félix Torres, né? Apesar de que a patrocinadora a Master já sinalizou o Corinthians que, se o Corinthians quiser, ela pode ajudar a fazer esses trâmites para pagar. Lógico que nada é de graça, né? Ela vai cobrar juros pelo empréstimo, ou vai querer algumas outras coisas, mas já sinalizou que, se o Corinthians quiser, dá para fazer essa parte aí para evitar esse transfer ban, né? Logicamente que eles estavam esperando para ver o resultado da votação, porque se o Augusto Melo tivesse se livrado, os caras não iam se mexer para fazer. Aí era uma conversa dele com o patrocínio. Se você me permite só, eu fui levantar os valores aqui, os números, e eu fiquei assustado. O Corinthians tem 128 mil sócios torcedores, só tem 10 mil aptos a votar. Cara, é assustador. Não dá 10%. Nossa, é assustador. Mas com a situação das coisas, que nem, por exemplo, se eu fosse sócio, que vantagem que eu teria? Tô fora, morando longe. Não, mas o que me assustou foi a proporção, sabe? A proporção é muito baixa, muito pequena. Então, mas é por isso que eu não sou sócio do Flamengo. Por que eu seria sócio do Flamengo se os caras não trazem um jogo pra cá? Não tem benefício nenhum. E não é tão caro as pessoas do Corinthians. Tipo assim, pra você comprar o negócio de associado, não é tão caro. Realmente o Corinthians, ele vem, é um dos preços mais em conta, assim. Deve ter um plano, eu não vi os planos, mas deve ter um plano que não dá direito a voto. E isso aí deve alavancar. É bem provável. Corintiano, vascaíno, são dos torcedores mais fiéis que tem. Tem muito cara que deve fazer isso para ajudar o time, mesmo sem receber nada em troca. Outra também, isso aí deve ter, na maioria dos times também, tem quase certeza que não está atualizado as coisas, que
um repórter fez um levantamento, tinham vários associados que já faleceram, né? Então tem muito essa atualização, essas coisas. Nossa, mas é coisa de várzea. Mas eu fiquei impressionado. Porque a proporção é muito baixa. Muito baixa. Ficou impressionante mesmo. E mas não tem um sistema automático que, por exemplo, se o cara falecer, ele já sai do quadro. Não tem isso nem na Receita Federal. Você tem que dar baixa manual do CPF. Você acha que vai ter no clube? Uhum. E outro detalhe também, né? Agora com o impeachment, o Tuma ele vai ter que fazer vai ter que chamar uma nova eleição o mais rápido possível e para votação do novo presidente. Inclusive esse que está agora, ele pode concorrer e depois, né? Porque ele agora ele está como um tampão, digamos assim, então ele pode concorrer. E só que assim, a votação não vai ser feita pelos sócios. Vai ser feita pela própria corja que está lá, que são os conselheiros. Então, por que eu vou sair, mesmo que eu morasse em São Paulo, que eu estivesse morando em Jacareí, por que eu vou sair de Jacareí, que é perto, é 1 hora de São Paulo, e votar para ir pegar lá, colocarem a corja de novo lá? Isso é que já era mais ou menos certo esse impeachment, né? Sim, até porque o Augustinho achou que não. Fala muita besteira. Eu não sei se ele foi num podcast ou foi dar uma entrevista. Além dele ter falado lá do questão do negócio do Flamengo, ele falou que, tipo, se o Augusto se livrasse desse daí, ele não ia ter como governar, porque já tinha mais umas 7 ou 8 coisas para tentar empichar ele de novo. Nossa. Porque os caras... Só que aí que tá, né? Não defendendo o Augusto, porque é aquilo que eu falei para vocês. Se ele tivesse errado, como tá se provando, que vá para os quintos dos infernos. Só que o que acontece? Agora o levantamento que foi feito lá do Duílio, o do André Sanches, acho justo. Os caras ficam bravos em querer saber quem tá vazando informação, ao invés de saber que realmente foi feito, né? Não, tem que analisar e que não sei o que e tal. E ver isso daí, ver essa bagunça. Parece que estão forçando as coisas para virar SAF, alguma coisa, porque lógico que eles vão querer levar vantagem nisso daí, né? Mano, eu não duvido, porque fazia tempo que eu não falava dele, hein? 1 semana. Dizem que Landim estava fazendo isso com o Flamengo, por isso que estava fazendo contratações bem mais caras do que deveria, que era para trazer uma dívida e dizer, vai ter que ter uma SAF que, assim, obviamente não era algo proposital, era algo, coincidentemente, ele estaria à frente. Sim. Mas é isso aí. Supostamente o Atlético foi isso. Mas tudo isso aí supostamente que tá dando errado. O Atlético foi isso. Tentaram fazer, na minha opinião, fazer isso com o Cruzeiro, só deram azar que o cara que comprou depois era um cara muito fanático pelo time, né? Porque... até que o Cruzeiro, o cenário, eu acho que não bate, não. O Cruzeiro, aquela época lá, foi simplesmente o cara roubando pra caçamba, nem existia a ideia de aprovado oficialmente SAF. SAF só foi aprovado quando o Sérgio Santos Rodrigues, ele não estava dando conta, ele realmente não dava conta, e isso não era para ele. Aí, sim, só que aí eles tentaram vender para 777, aí o outro Pedro, sempre existe um Pedro para salvar o Cruzeiro, não deixou ir para 777, chamou o Gabriel, que trabalha com o Ronaldo, e ofereceu para o Ronaldo. O do Cruzeiro foi meio diferente. Eu pensei exatamente isso. Meu Deus. Como é que é? Ronaldo. Bom, é isso. Falamos de Corinthians, Will. Já faltou. Isso aí. As coisas que merecia ser falado aqui também. O próximo jogo do Corinthians é segunda-feira contra o Juventude, lá em Caxias. E depois contra o Bahia. Joga na segunda. Já para ir se adaptando, né? Já é. Não, é para trazer audiência, né? Porque o outro time não traz tanta audiência, então. Que pedrada. Não vou nem falar, já rolou muita tela. Falamos então de Corinthians, vamos
Antes que comece... Que é isso? Respeita a aí treta com o de novo. Serguei, o cantor. Ah, não é isso não, foi mal. É o Sérgio Puro Gel no cabelo. E vendeu até o gel com referência ao Cruzeiro. Que beleza. Cruzeiro. Mas agora E nós usava. vamos... Vou deixar crescer de novo. Fazer um tranças.